O tema da mensagem de hoje, movidos pela palavra. Diga, movidos pela palavra. Então abra sua Bíblia aí, em Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 5. Eu dançarei. Fui eu que escrevi essa música, sabia? É sério. Eu dançarei. Mentira, tô brincando. Mateus capítulo 8, versículo 5. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Centurião era um soldado romano, um líder de outros soldados, um soldado superior. Pedindo-lhe ajuda. Está aqui escrito? Vamos lá então, por aqui. 6. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus, eu irei. Isso é demais. Já pensou você fisicamente com Jesus? Jesus precisa de um milagre. E ele fala: eu irei curá-lo. Eu irei lá realizar esse milagre. Isso é bom, sim ou não? Demais, glória a Deus. Mas vamos continuar a leitura. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma. Qual que é o tema da mensagem hoje? Movidos pela. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Sabe o que eu quero enfatizar aqui com você hoje? Não é essa parte que ele fala: eu não sou digno de te receber, porque isso se trata de um contexto da época, sendo esse soldado centurião romano. Então Jesus, como todos nós sabemos, ele veio primeiro para os judeus, os seus. Então aqui é um outro contexto que não cabe agora falarmos. Mas o que eu quero enfatizar na pregação hoje é quando ele diz: dize apenas uma palavra. Sabe, esse centurião reconheceu que Jesus era Deus. Sabe, esse centurião reconheceu que Jesus era capaz de dizer apenas uma palavra e tudo acontecer. Sabe, ele reconheceu que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o Verbo de Deus. E sabe, quantos de nós aqui: não, Jesus, não manda uma palavra não, vamos lá comigo. Não, Jesus, resolve o meu problema que eu quero ver resolver. Sim ou não? E olha só, ele continua dizendo aqui ainda: mande apenas uma palavra e ele será curado. 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E no final aqui de tudo, no versículo 13, ele fala: vá como você creu, assim lhe sucederá, assim acontecerá. Naquela mesma hora o servo foi curado. Sabe o que nós precisamos entender? Que o nosso relacionamento com Deus, ele não é movido por coisas visíveis. O nosso relacionamento com Deus, o que rege o Evangelho é a fé. E o que é fé? A fé não se vê, a fé ela sabe, mas ela não vê. A fé ela tem certeza que Deus criou o universo pela... Como Deus criou o universo? Então a fé é ter certeza que tudo foi formado
pela palavra. Então esse servo, esse centurião, reconheceu que no princípio era o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio de Jesus. Ele reconheceu que no início não havia nada, e pela palavra Deus criou tudo. E tudo que eu e você precisamos é de uma palavra. Tudo que você precisa, meu irmão, é de uma palavra. O nosso Deus, você veio aqui adorar a Deus, certo? O nosso Deus, Ele cria existência. Olha só como é forte isso. Ele cria existência, as coisas que não existem como se já existissem. Então a palavra é a fonte de todas as coisas. Sabe, às vezes nós crentes que vivemos pela fé, buscamos apenas as coisas visíveis. Sim ou não? Por exemplo, queremos solucionar algum problema. Nós queremos o problema solucionado visivelmente. Nós estamos passando alguma necessidade, algum perrengue, alguma tribulação, nós queremos ver o visível, queremos tocar. E Deus hoje quer nos levar para uma atmosfera espiritual. Sabe, nós precisamos aprender a viver num padrão profético. E esse homem, Jesus, se admirou. Jesus, o próprio Jesus, eu vou te curar, eu vou lá curar seu servo, estou indo já. Deixa eu só despedir aqui da multidão, um momentinho aqui. Jesus, manda só uma palavra que meu servo será curado. Por quê? Porque a palavra traz a existência. A palavra traz a vida. A palavra traz a esperança. É a palavra. Amém? E existe mais um exemplo que eu quero dar aqui rapidamente com você em Lucas 25. Existia um homem se chamado Simão, e ele recebeu uma palavra, uma revelação, uma profecia do Espírito Santo. E olha só como é forte isso. Em Lucas capítulo 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito. Ele recebeu uma palavra, uma revelação, uma profecia, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Sabe, eu creio que esse homem passou a vida inteira dele, baseado em uma palavra. Não sei quantos anos ele tinha, aparentemente já era velho, né? Mas ele viveu a sua vida inteira alicerçado, firmado em uma promessa, em uma palavra. E eu creio que nada desanimava ele. Podia estar acontecendo o que estivesse acontecendo. Roma oprimindo Israel, não sei o que estava acontecendo na época. Eu tenho uma palavra. Eu não vou morrer antes de ver o Cristo de Deus. Então você precisa também se mover nessa atmosfera profética. E olha só o que conclui aqui. 29. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando seus pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria com o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Se Deus falou que ele não iria morrer antes de ver o Cristo de Deus, a restauração de Israel, estou de boa, estou relax. Eu olho aqui ao meu redor, eu vejo Roma oprimindo, estou de boa. Eu vou ver o Cristo de Deus.
Vocês estão me entendendo, sim ou não? Pois os meus olhos, 30, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Então, o que eu quero introduzir aqui, nesse começo de pregação? A palavra. Você precisa de uma palavra. Sabe por quê? Às vezes nós buscamos a bênção, e a bênção em si não é a bênção. Um paradoxo aqui para você, um quebra-cabeça para você. A bênção não é a bênção, meu irmão. A palavra é a fonte da bênção. Talvez se você, por exemplo, se quer uma bênção material, a bênção material se limita naquela bênção material, mas a bênção da palavra não tem limite. A bênção da palavra não tem limite. E também sabe mais um problema nosso? Não basta apenas colecionar palavras. Sabe, existe uma onda agora de colecionadores de profecia. Tenho 1001 palavras, mas meu profeta, vem aqui, ora por mim. Tem gente que procura profeta. Quero profeta, eu quero revelação, me revela aí qual que é o meu RG. Não é esse tipo de palavra que eu estou dizendo. Não seja mais um colecionador de profecia, mas um colecionador de palavra, mas busque a palavra de Deus e viva em base daquilo. Sabe, você precisa agarrar a palavra e viver em base daquilo. Essa é a minha vida. Como eu já disse aqui em diversas outras vezes, se Deus falou, vai acontecer. Céus e terra se movem para acontecer. Sabe, quando Deus fala, céus e terra se movem para acontecer. É assim que funciona. É assim que Deus age. Sabe, Deus quer estimular a nossa fé. Sabe, porque às vezes a bênção que você tanto procura, aquilo que você tanto anseia não acontece, porque você está buscando de forma natural. As coisas às vezes não acontecem na sua vida porque você ainda não aprendeu a viver pela fé. As coisas só vão começar a acontecer quando você aprender a viver pela fé. E sabe, eu aprendi com a Amanda isso aqui. Você agradecer quando recebe, você ficar feliz quando apenas recebeu a bênção, é gratidão. Mas quando você agradece antes de ter, é fé. Sabe, você ficar feliz quando recebeu, meu irmão, é o óbvio isso, mas ficar feliz só pela palavra, isso é fé. Porque nós cristãos somos alegres, felizes, por que será? Vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Porque a Bíblia fala para considerar motivo de grande alegria por passar por diversas tribulações. Fé. Fé, meu irmão. Eu acho que eu nunca vi um crente ficar alegre na tribulação. Sério, acho que eu nunca vi. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido aí para você? Meu irmão, a Bíblia fala para você se alegrar na tribulação. Por quê? Porque ela gera perseverança. E a perseverança gera um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque o povo tanto demorou para entrar na terra. Deus estava tentando ensinar eles a viver pela fé. Deus, isso é demais, meu irmão. O povo no Egito é um exemplo para nós hoje. Aquelas coisas aconteceram para que nós hoje entendêssemos
o verdadeiro propósito de Deus. Isso já se trata de um outro estudo, tipologia, são coisas que acontecem no Antigo Testamento, apontando para a verdadeira fé hoje. Mas enfim, essas coisas no Egito aconteceram para nos ensinar hoje. Deus falou, meu irmão, vou tirar vocês daqui com a minha mão forte. Ninguém vai sair do Egito, eu tiro vocês, vem cá. Agora daqui vocês vão para uma terra onde mana leite e mel. O que aconteceu? O que Deus fez? Falou, vocês vão entrar. Aí sabe qual era o problema do povo? Começava a passar fome, sede. Promessa não vai acontecer, esse Deus aí, Moisés aí deve estar metendo louco para mim. O que eles fizeram? Duvidaram da palavra, da promessa, da profecia. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Deus, fala aí que nós vamos obedecer tudo que o Senhor ordenar. Sabe, nunca foi a vontade de Deus dar a lei. A lei foi dada porque o povo não aprendeu a viver pela fé. Quando você não vive pela fé, você vive em mérito próprio. Qual que é a diferença da nova e antiga aliança? Uma era faça certo, a outra, a nova, creia certo. A antiga aliança é agir corretamente, a nova aliança, crer corretamente. Uma é faça, o outro é creia. Uma é faça, o outro é feito. Mas o feito, pela fé. Vocês estão aqui comigo, sim ou não? Dê um glória a Deus aí. Então Deus estava estimulando a fé, tentando ensinar eles a como viver do padrão certo. Como era a vontade de Deus? Pela fé. E o povo não aprendeu. E ficou quanto tempo? Caminhando, dando volta. Não acontece. Infelizmente não acontece. Sabe, deixa eu te dar um exemplo aqui. A palavra de Deus é o sol. Um exemplo aqui, não é bíblico isso, mas é uma ilustração aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. A palavra de Deus é o sol. Deus fala, está lá, a palavra de Deus, está feita. Porém, nós somos uma casa. A fé é a janela. Sem a fé, janela fechada, o sol não entra. Ela está lá, mas não toca. Ela está lá, mas não ilumina. Por quê? Porque a janela está fechada. A fé é apenas a janela que abre para realmente se cumprir. Conseguiram entender? Viva pela fé. Se você não viver pela fé, você vai começar a viver por mérito próprio. E o mérito próprio, você vai apenas até onde o seu mérito, o seu talento, o seu esforço, a sua dedicação alcança. Talvez tem gente que é mais inteligente, né, pode ir até mais longe. Mas pela fé, sabe até onde você vai? Sabe até onde nós vamos? Até onde a palavra disse que nós vamos. Se a palavra disse que nós vamos entrar na terra, nós vamos entrar na terra onde mana leite e mel. Se Deus falou, vai acontecer. Eu estou com fome no deserto, mas não importa, eu estou chegando na terra onde mana leite e mel. E sabe qual que é mais um problema? Chegaram na porta da terra, mandaram os espiões. Sabe o que eles encontraram na terra? Os marmanjos, gigante. Voltaram para Moisés, se lamentando, diz a palavra, chorando. Não vamos entrar na terra, só tem gigante, e nós parecemos gafanhoto perto deles. Aí sabe o que Josué falou? Ei, parou. Se Deus falou, nós vamos entrar. Sabe o que ele fala? A terra já é nossa. Sabe, você tem que viver assim, a terra já é minha. Se Deus falou, meu irmão, já é. Glória a Deus, abra sua Bíblia em Gênesis. Eu não sei, mas, meu irmão,
Eu tenho palavras dentro de mim, eu vivo em base disso. Aconteça o que acontecer, às vezes vem o desânimo. Você acha que é só, não, só eu tenho esses problemas? Meu irmão, todos nós, a Bíblia fala que os problemas que você está passando, todos os crentes no mundo inteiro estão passando pela mesma coisa. A Bíblia fala isso, que não é só com você. As tentações não é só com você, as provações não é só com você. Todos nós. Então vem para mim também. Quando vem eu falo, nossa, começa a vir aquelas opressões, aquelas vozes que não vai ser, não vai acontecer. Começa a vir também. Mas eu tenho uma palavra. Eu tenho, então logo me volta a fé, logo me volta a esperança e fala, não, nada me para. Nada me para. Glória a Deus, Gênesis capítulo 2. 12, capítulo 12. Doze, 1. Aleluia, vocês estão felizes ainda? Então o Senhor disse a Abrão, como que é o nome antes? Abrão, pai exaltado, significado, pai exaltado. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da sua casa e do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Não quero mérito nenhum seu. Não quero nada seu. Eu quero fazer a obra na sua vida. Enquanto você tiver alguma coisa ainda para se gloriar, eu não vou fazer. Isso é forte demais. Isso é uma realidade. Enquanto você, irmão, agora é você. Enquanto você ainda tiver alguma coisa para falar, eu posso me gloriar disso, graças a mim aconteceu nisso, Deus não coloca a mão. Então olha só, a primeira coisa, sai do meio dos seus parentes, da sua terra, e eu vou começar do zero. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos falar um pouco sobre prosperidade? Quantos aqui querem serem prósperos? Pouca gente quer ser próspera. Glória a Deus por você, já está bem então. Vamos falar um pouco sobre prosperidade rapidamente, só uma pincelada? Prosperidade é ter a palavra de Deus. Como nós falamos, né? A bênção em si é só uma bênção. A palavra de Deus é a fonte. É onde cria, é onde tudo acontece. Então a fé é a chave para um relacionamento com Deus. E o que é fé então? Fé é concordar com Deus. Escreve aí se você gosta de anotar. Fé é concordar com Deus. Sabe, às vezes nós achamos que fé eu tenho certeza que tal coisa vai acontecer. Isso é pressentimento bom, isso é otimismo, mas não fé. Fé é concordar com Deus. Por exemplo, eu tenho fé que aqui essa igreja vai começar a voar. Tenho fé, tenho certeza. Não vai acontecer. Fé é você saber qual que é a palavra de Deus e concordar com ela. Conseguiram entender? Então você precisa saber o que sai da boca de Deus. Em 1 João diz que tudo o que pedirmos, de acordo com a vontade de Deus, assim vai acontecer. Então você precisa aprender qual que é a vontade de Deus. Porque às vezes você busca, você tem fé no lugar e a nova aliança é crer certo, corretamente. Não é crer de qualquer forma. Se eu colocar um sal grosso aqui, eu tenho fé que se eu passar pelo sal grosso eu vou ser curado.
Nós precisamos ter fé em Cristo, na morte, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a fé certa. Então, fé é crer, é concordar com a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Pelas pisaduras dele, nós somos. Então, eu sou. Eu sou. Posso não estar sendo. Eu sou. A vida, o mundo, pode tudo cooperar para o mal. Eu sou. Eu ainda continuo sendo. Sabe, não enterre a sua fé, escute isso, não enterre sua fé por talvez as suas orações que não foram respondidas. Não enterre a sua fé porque talvez a realidade, o cotidiano te ensinou de forma diferente. Não enterre a sua fé por muita prática. Não, eu sei como acontece, é assim, assim, assado. Não, vai pela palavra. A palavra de Deus diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Conseguiu compreender? Não enterre a sua fé. Se aconteceu da forma que talvez não era para acontecer, continua crendo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Então não se conforme com a realidade. Com a realidade não, melhor dizendo, com a mera verdade, porque a nossa realidade é Cristo. Aleluia. Então ele recebeu essa promessa e foi que foi. Depois o próximo versículo diz, partiu Abraão. É assim que eu vou viver agora. E sabe, Abrão, pai exaltado, vou fazer de você Abrão, pai de muitas nações. Depois de um certo tempo, lá para o versículo 15, 16, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, pai de multidões. Eu imagino, só imagino, pai de muitas nações, Abraão? Como assim? Você não tem nenhum filho? Quem disse que eu não tenho filho? Quem disse que eu não tenho um filho? Eu tenho uma palavra. E ele se moveu em base disso. Quem disse que eu não tenho um filho? Deus falou, então vai acontecer. Olha só, Romanos 4. Abre aí rapidamente, vamos ler Bíblia hoje. Romanos 4. 4:18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. É o segredo. Qual que é o segredo da nova aliança, Moisés? A nova aliança diz tantas coisas a nosso respeito, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Tá bom, mas eu não vejo isso. Sem se enfraquecer na fé. Sem se enfraquecer na fé, olha o que diz. Me perdi aqui. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Abraão já era velho, cerca de 100 anos. Sua mulher estéril. Você está entendendo? Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, mesmo assim não duvidou. Nem foi incrédulo em relação à promessa, a palavra. Não foi incrédulo. Eu amo demais esse evangelho de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé. E deu glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso é demais, não é demais? Mas a fé de Abraão ainda é mais superior que isso. É incrível, mas ainda não termina aqui. Vou falar só mais um pouquinho de Abraão. Quando o filho da promessa nasce, cerca de 100 anos, sua esposa estéril, ainda com ventre sem vigor nenhum,
nasce o filho da promessa, glória a Deus. Acho que Sara, Abraão falou, aleluia, obrigado Deus. Passa um certo tempo, dá Isaac, oferta, sacrifica ele. Sabe o que Abraão fez? Partiu Abraão. E sabe o que em Hebreus fala a respeito disso? Quando Abraão foi sacrificar Isaac, lá nos Heróis da Fé, capítulo 11, diz todos os heróis da fé, e diz sobre Abraão, que Abraão foi sacrificar Isaac, levando em conta que Deus poderia o ressuscitar dentre os mortos. Sabe, olha só, por quê? Deus falou, então vai acontecer, ele pediu ainda para sacrificar, então ele vai ressuscitar dentre os mortos. Mas aí sabemos que na hora Deus falou, não toque no garoto, Deus provirá, aleluia. Então vocês estão felizes? Isso é demais. Então não se desanime, creia na palavra, creia na promessa. Já estou encerrando aqui. Aleluia. Gálatas capítulo 3, 3:13. Vocês estão entendendo? Está fazendo sentido para você? Aleluia. Para mim também faz muito sentido isso. Por isso que eu estou comunicando, falando com os irmãos. Olha só, agora, meu irmão, para acabar com tudo agora. Abriu aí? 3:13? Isso, 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Assim, quer dizer isso, para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante em Cristo Jesus. Você não vai ser abençoado. Em Cristo Jesus você é. Você não tem uma bênção, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E sabe, Abraão ele não era uma pessoa, saí do lugar, do meio da minha cidade, meus parentes agora, coitado de mim, me ajuda. Sabe o que ele fazia? Ele pegou Ló, escolhe o melhor lugar aí que você quer morar. Ló olhou, que era aquele lugar mais lindo. Então falou, ok, pode ir. Sabe por quê? Quem é a bênção? Quando nós somos abençoados e não temos uma bênção, quando somos abençoados, não procuramos lugar para ser mais abençoados, não procuramos as pessoas para nos abençoar, mas procuramos lugares para abençoar, procuramos pessoas para abençoar, mesmo às vezes não tendo. Eu sou abençoado, diga, eu sou abençoado. Aleluia, por quê? Porque Cristo morreu em seu lugar, Ele levou as maldições que estavam sobre você. Para quê? Para que as bênçãos fluíssem dele para você. Então tudo que Jesus tem, você tem. Isso é forte, né? Talvez fale, não, Moisés, não é tudo isso não. Nós não temos a glória de Jesus, nós não somos Deus como Jesus, mas temos tudo que Ele tem. Por quê? Porque somos os seus co-herdeiros, somos seus irmãos. Isso é demais. Isso é demais. Olha só, pedir para Deus te abençoar mais. Anota aí. Você gosta de anotar. Pedir para Deus te abençoar mais é insultar a obra consumada de Cristo. Falei. Eu já muitas vezes eu me coloco. Deus me abençoa. Deus.
oração sem entendimento. Oração sem entendimento, oração sem crer no lugar certo, crendo da forma errada. Deus me abençoa, porque eu ainda sou um pobre pecador, perdoa os meus pecados. Deus já perdoou os seus pecados, Deus já te tornou santo e justo, e Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Conseguiu entender? Olha a oração sem entendimento e sem fé. Deus, perdoa os meus pecados. Ele já perdoou há 2 milênios atrás. Já perdoou todos, definitivamente, de uma vez por todas, os seus pecados. Deus, sou apenas um pobre, miserável pecador. Você é filho santo e justificado. E Deus me abençoe, já abençoado com todas as bênçãos. Então pedir para Deus te abençoar mais é insultar a obra consumada de Cristo. Nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo nunca falou: eu oro para que vocês sejam abençoados. Não existe isso. Paulo nunca falou para a igreja: olha, eu estou orando aqui para que vocês sejam abençoados. Sabe o que ele orava? Eu oro, Paulo falando lá em Efésios, eu oro para que vocês recebam o espírito de revelação e de conhecimento e de sabedoria, para que vocês entendam e compreendam o que tem já gratuitamente em Cristo Jesus pela obra consumada na cruz do Calvário. Agora só para encerrar, porque eu acho que eu já passei um pouco. Nós não obedecemos para ter alguma coisa de Deus. Meu irmão, se nós obedecemos, se nós precisamos ter uma boa conduta, tudo certinho, para ter a bênção de Deus, a obra de Cristo foi em vão, a graça de Deus é em vão, e ela não é eficaz em absoluto, e não mudou nada da nova para a antiga. Nós obedecemos, diz em João, olha só, abre aí, nem vou abrir aqui, João capítulo 14 e 15, olha por que nós obedecemos. João 14 e 15. João 14 e 15. Glória a Deus. Se vocês me amam, obedecerão. Se vocês... Quantas vezes já vi pregador, sabe por que você não é abençoado? Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo outro, porque você não age assim, assim, assado, porque você não ora todos os dias, porque você não jejua. Então não é nova aliança, é velha. Sim ou não? As promessas hoje, abre aí sua Bíblia, só para encerrar, 2 Coríntios, sério, agora é para encerrar de verdade. 2 Coríntios 1:20. Pois quantas foram as promessas de Deus? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Tantas tem em Cristo o sim. Vou ler de novo, presta atenção, olha aqui para mim. Não fica prestando atenção nas crianças não, olha aqui para mim. Vou ler de novo. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Quantas tem em Cristo o... Eu vou ler de novo porque ainda não terminou a pregação, vamos lá de novo. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus? Tantas tem em Cristo o... Foi um pouco melhor, glória a Deus. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por meio de nós para a glória de Deus. Você entendeu esse versículo, esse verso? Em Cristo, as promessas, todas as promessas de Deus, em Cristo tem o sim. E o que nós fazemos, Moisés? O que eu devo fazer? Amém. O que quer dizer amém? Assim seja, assim aconteça. Em Cristo já tem o sim. As promessas de Deus, tantas são as promessas de Deus.
as promessas de vida em abundância. Em Cristo tudo tem o sim. E nós, amém, Deus, eu recebo. As promessas hoje são uma herança, não dependem da minha obediência às leis, basta dizer amém. Se coloque de pé no seu lugar. Só essa aqui. A do meio, por favor. Glória a Deus. Continua aqui comigo. Sabe, talvez nós falamos todas essas realidades, mas talvez você fala: Moisés, eu não tenho nenhuma palavra. Moisés, eu não tenho palavra. Eu quero falar algumas palavras para você. Isso aqui te basta, isso aqui te define. Primeiro, Deus fala que você é perdoado e todos os seus pecados, e deles Ele não se lembra mais. Você é perdoado, Deus te perdoou e dos seus pecados Ele não se lembra mais. Sabe por que muitos crentes estão doentes espiritualmente? Porque se lembram dos pecados que nem Deus mais se lembra. Seus pecados foram apagados, eles não estão na memória de Deus. Jesus não está à destra de Deus falando: ó, os pecados desse aqui, não é muito digno ele não. Pelo contrário, Jesus do lado mostra o furo em sua mão e fala: foi por eles, estão perdoados, estão lavados. Então já essa é uma palavra para você nunca mais auto se condenar. Mais uma. Deus fala que você é justo, e como disse a bispa, e o martelo foi batido em pregos na mão de Jesus, está consumado. Deus fala que você é filho e te selou com o Espírito Santo. Sabe o que é o selo do Espírito Santo? O que é o selo hoje nas cartas? Para onde vai, da onde vem? Você tem um selo para onde vai e da onde veio, que é o Espírito Santo. Deus fala que todas as coisas cooperam para o seu bem e que nada pode te separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nada, nem o passado, nem o presente, nem a era por vir pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Então acabou. Se mova nessa palavra. Você é filho. Você é filho. As nações são suas. Onde você pisar os seus pés, ali a terra será tua. Você abençoará e não será abençoado. Só mais uma coisa para encerrar. Confiar não é uma escolha, é a única escolha. É a única escolha. Você tem tudo, meu irmão. Você tem tudo para levantar todos os dias na sua casa com um sorriso no rosto e falar: eu sou mais que vencedor. Eu tenho tudo em Cristo. Quando sou fraco é que sou forte. Em minhas fraquezas o poder de Deus se aperfeiçoa. Quando eu estou doente, pelas suas pisaduras eu fui curado. Meu irmão, você é filho de Deus. Você é filho. Feche seus olhos. Erga suas mãos aos céus. Tu és santo, Deus.